O homem mais rico da face da terra, com uma fortuna de 500 bilhões de dólares, está dizendo, abre aspas, a natureza humana abomina o vácuo. O que ele está dizendo? O homem tem necessidade, pela sua própria essência, de se curvar diante de algum Deus. Ou Deus com D maiúsculo, ou Deus com D minúsculo. Fecha-se aspas. É a única forma do homem encontrar razão para a sua existência. E quem está falando isso não é um pastor. Quem está falando isto é um satanista. Porque o Elon Musk, ele é satanista. Vamos ouvir a entrevista dele. Essa natureza abomina o vácuo. E se você tira a religião, então eu acho que você realmente Entendeu? você obtém algo em seu lugar que é, na verdade, pior do que o que estava lá antes. Eu quero dizer, é como destrutivo, basicamente. Você o obtém como o vírus da mente do trabalho, preenchendo o vazio que a religião costumava ter, como tomando o lugar da religião. Você obtém essas religiões distópicas, de facto, que são muito autodestrutivas. Então, eu acho que talvez algum tipo de revivência da religião, ou pelo menos o que precisamos é alguma filosofia coerente que as pessoas possam se entusiasmar. Entendeu? Quem está falando não é um pastor, é um ímpio. E o ímpio está dizendo, não vai resolver o problema da violência política, econômica, turbulência social, tentar abolir o cristianismo, porque ele na cabeça dele o cristianismo é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é um dogma. Cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é a cultura de Deus dentro do mundo dos homens, para salvar o homem, para libertar o homem do Deus com D minúsculo, para libertar o homem do diabo e dele mesmo, para libertar o homem do seu desejo, da fera selvagem que está dentro dele. O cristianismo é Deus falando ao homem. É aquele pastor verdadeiro, um íntegro, com uma moral elevada. A cultura de Deus se manifesta desta forma. Geralmente, quando Deus está falando com a gente, ele nos confronta, ele nos constrange, ele nos põe à prova, ele nos revela o caminho errado no qual nós estamos vivendo. Você que é mais antigo, década de 70, 80, até 90, quando você era convidado para visitar uma igreja, como que você entrava à igreja? Você entrava à igreja com medo. Eu estou mentindo? Você está com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Nós entrávamos à igreja com medo. Por quê? Porque o próprio Deus, em Deuteronômio 28:10, colocou o medo. Falou para o povo dele, eu vou colocar o medo deles. Eu vou introduzir medo neles. Para que eles olhem para vocês e vejam a minha face, vejam o meu poder, e vejam a minha autoridade, e vejam a minha santidade, para que venham me imitar. Hoje isso mudou. A igreja hoje não pode pregar sobre a verdade, a igreja não pode denunciar o pecado, a igreja não pode denunciar o casamento de dois homens, a igreja não pode denunciar o casamento entre duas mulheres, a igreja não pode denunciar o aborto, a igreja não pode denunciar todo tipo de atrocidade que se faz com o nome de Deus, não é mais permitido. Então você tem um satanista dizendo, não adianta abolir o cristianismo e substituir o cristianismo pela cultura woke. Não adianta substituir o cristianismo pelo movimento, pela religião do feminismo. Pela cultura woke, não. Pela religião do wokeismo. Não adianta substituir o cristianismo por qualquer outra religião, porque só vai piorar as coisas. E neste momento, o que ele faz? Ele chama, ele clama, de uma forma meio oculta, Lúcifer, o homem das trevas, a besta, o 666. Eles não escondem mais o desejo deles. Porque quem está falando não é um pastor. Quem está falando
é um dos caras mais influentes do nosso tempo. E o cara verdadeiramente é poderoso em muitas coisas que ele faz. Você vai dizer também que isso aí é teoria da conspiração? Você vai verdadeiramente afirmar que o Elon Musk está falando de teoria da conspiração, já que o cara se relaciona com as pessoas mais poderosas da face da Terra? O Elon Musk se senta à mesa com as pessoas mais poderosas da face da Terra. O Elon Musk não senta onde você senta, ele não entra onde você senta, ele não tem contato com o pessoalzinho que você tem, médico, juiz, desembargador, promotor, comandante de batalhão, prefeito, governador. Ele se senta com a nata da sociedade mundial. E a nata é aquele grupo que domina países. Você está entendendo? É ele que está falando, é ele que está chamando, é ele que está falando. É necessário que um novo modo de religião, que é sempre um novo modo de religião, apareça. E verdadeiramente o satanismo é uma religião. Porque o que significa uma religião? Uma religião é o cara que ele prega uma coisa, mas ele vive outra. Ele é trapaceiro, ele é enganador, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso, ele é caluniador. Ele é um tremendo ele tem muita inveja da pessoa que trabalha com a verdade. O sinônimo de religião é justamente isto. Quando você fala de religião, é só você olhar para o Congresso. A política é uma religião. O candomblé é uma religião. O islamismo é uma religião. A feitiçaria é uma religião, porque são todas essas religiões, estes movimentos, pertencem à cultura de Satanás, que é mergulhada nas trevas. Então quem está falando é o Elon Musk. Ou seja, eles não escondem mais, não é necessário mais esconder. Porque, na verdade, o mundo já está praticamente preparado para receber a besta, o homem das trevas. O homem que vai aparecer com uma proposta de trazer paz para o mundo. Por isso é necessário que haja o caos, haja a turbulência, haja a violência política, haja a violência social, haja a turbulência social, é necessário que se quebre a economia, é necessário que aconteça logo a Terceira Guerra Mundial, é necessário que o caos e fique implantado. O caos precisa ser implantado para que ele surja como uma proposta de paz, para que ele surja como o homem da luz, para que ele se apresente como o apaziguador, o pacificador, e assim ele vai enganar bilhões de pessoas, e depois disto ele vai verdadeiramente se revelar. Não deixe que ninguém te engane. Não esquece de se inscrever no canal, colocar um comentário discordando ou concordando, tocar no sininho para que todo vídeo que eu postar te alcance. Dá uma força pro canal ser conhecido dentro da plataforma do YouTube, já que o canal é novo. Se o assunto te interessar, compartilhe para tua rede social. Não deixe que ninguém te engane. Eles não escondem mais. Eles desejam. Eles estão chamando o homem das trevas. Eles estão chamando o inimigo de Deus. Eles estão chamando uma besta para destruir a vida deles. Infelizmente, o homem tem livre-arbítrio, o homem pode escolher servir a Deus ou o diabo. E o Elon Musk, o homem que tem uma fortuna de 500 bilhões de dólares, escolheu servir ao satanismo, ao diabo. Não deixe que ninguém te engane. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.